para quem não conhece, tá? Então eu e o Wilson, nós temos uma filha, Suzana, que mora na França. E Uhum. agora o que aconteceu para nós especificamente, para a história da nossa família? Nós estamos com uma filha no outro continente, no continente dos nossos ancestrais, os meus espanhóis, do Wilson italiano, ela está na França, então está na Europa. Uhum. E muita Tá gente, bem como é que dividido vocês... aí. É, eu falei, como é que vocês lidam com isso? A Uhum. gente sabe que é uma missão dela, que é um aprendizado para ela. Ela está É. exatamente na vibe, no local dos nossos ancestrais, no mesmo continente. Então, Uhum. não é aquela coisa de apego. Eu acho que essa parte da morte que muita gente está lidando com isso, é porque a gente é apegado. Então, não precisa morrer fisicamente, mas se ela mora longe, eu já sinto como uma morte. Não, é um ciclo que ela tem que Sim. viver. E aproveitar ali, olhar as normas, a maneira com que o europeu se comporta, a diferença do Brasil hoje, também esse cientista social aí, ele falou que agora tem um outro estudo, porque agora são vários estudos, né? Sim. Uhum. Que a BCG, como o remédio para a malária, ele tem servido em muitos casos, né, que é o hidroxicloroquina, cloroquina, e nós tomamos já a BCG. Então, eles Uhum. estão fazendo um mapeamento de todos os países que era obrigatório a BCG. Uhum. Então, até mesmo eu hoje, que sou a favor da homeopatia, que não tomo a vacina de gripe, hoje eu percebi o quanto a cultura brasileira, quando de pequenininho a gente não tem opção e ninguém fica olhando se vai tomar ou não, de Uhum. repente pode ser, sempre é sempre o pode, porque esse pode depende muito de nós, né? Eu Claro, posso claro. ter a vacina descoberta por melhor cientista e posso não sobreviver. Mas o Uhum. quanto isso ajudou o coletivo, ajudou. Porque assim, você olha, a Europa, que não era obrigatório, sofrendo mais, e os Estados Unidos também não era. Então a gente É. começa a agradecer até as pequenas coisas do país que a gente foi recebido, né? É, e uma Até coisa isso. interessante que você falou está me fazendo pensar, porque nos Estados Unidos eles estão enfrentando um caos, está bem complicada a situação lá, né? E aí acho que toda a preocupação é também em questão econômica, em questão da economia e dos empregos, Uhum. né? E nos Estados Unidos, as leis trabalhistas não são favoráveis ao empregado. Elas são muito, quase, não é que não existem, existem algumas leis trabalhistas sim, mas são muito mais tênues do que é aqui. Então aqui, Sim. por mais que a gente saiba do colapso financeiro, do colapso econômico do país, as pessoas elas têm o respaldo ainda de uma CLT, elas têm respaldo ainda das leis trabalhistas. De novo, mais algo para que a gente veja, né, e a gente aceite, coloque para dentro mesmo, né? Não fica no lugar de reclamar e a gente entender que faz parte da nossa cultura também isso, né? E isso que você falou e o que eu falei, quando eu falei o nome do remédio, eu sei que Uhum. metade, algumas pessoas podem ter começado a ter palpitação. Uhum. Não, mas não pode. Isso tudo vem muito da nossa ancestralidade. Sim. Essa polarização, de que lado eu estou, se eu sou a favor desse remédio ou não, se eu olho para outra cultura, vem muito, é uma herança muito forte da nossa ancestralidade. E aí o Bert diz assim, ó, a gente conversa aqui e sempre dá uma afastadinha, né? Porque a gente começa a ver de um outro lugar. Você começa É, a olhar sem um emaranhamento e você começa a ouvir o número um, o dois e o três, e depois eu vejo o que aquilo vai você me fazer cria, de bem, né? cria a sua visão e o pensamento sistêmico. Acho que o mais importante de tudo, o que está permeando a nossa conversa é isso, né? É o pensamento sistêmico, é entender Sim, de um outro lugar, né? E olhar sim, de um outro lugar. Esse outro lugar, e o Bert fala essa frase, é muito bonita, né? Mas esse outro lugar é distante, porém cheio de amor. Nesse outro lugar sim. não tem medo, não tem nada Uhum, do que permeia aqui, o vitimismo, achar que existe um algoz, achar que existe uma vítima, achar que tem um sim, certo, que tem um errado. Isso tudo é o meio, é o emaranhado, é onde a gente vive. Mas quando a gente vai para um outro lugar, a gente consegue
perceber, né? A gente consegue olhar de outra forma. Esse é o nosso exercício de constelador o tempo todo, Sim. né? Quando a gente recebe alguém para constelar, é a gente ouvir a história, mas a gente se afastar da história. A gente ouve da história Sim. com amor e a gente se afasta. Porque se a gente entra na história, se a gente se envolve, né? Toma partido, a gente não pode ser constelador, não serve, né? Não, É um... voltando para a história de ontem, que a menina nasceu fruto de um estupro, mas no Uhum, final, olhar para o pai que ela não conheceu, mas para o bonequinho e falar, uhum, sabe, papai, gratidão pela vida. Eu não te conheci fisicamente, levo no coração. Eu nasci de uma maneira, né, que não é tão leve como de outras pessoas que são recebidas numa família com tanto amor. E aí você uhum. olha de fora tudo aquilo e a pessoa chorou muito e acolheu o pai, sabe? Para que também não desenvolva uma doença autoimune. É. Porque se ela opta pelo pai ou pela mãe, aí ela começa a desenvolver uma doença autoimune, né? Então, Uhum. assim, hoje, nessa pandemia também, se a gente ficar de um lado ou de outro, a gente começa a emaranhar. É. E assim, ó, eu não sou a perfeitinha, não estou me emaranhando, porque eu faço assim, me emaranho, volto. Opa, Me gente, emaranho, ninguém aqui é volto. perfeito, pelo amor de Deus, né? A E gente- assim, você sabe que os meus avós, acho que não sei se você lembra na Constelação, meus avós foram presos durante a Guerra Civil Espanhola por causa de comida, né? Então, porque Uhum. câmbio negro, foram denunciados, tal. Bom, aí começa a França antes, né, fazer, né, a quarentena, e Uhum. eu sabia que não precisa ficar estocando, mas assim, ó, Suzana, bem delicadamente, Suzana, você tem, assim, A Su atum, tá vendo, a papel Su comenta aí que higiênico, sua mãe tá falando, que eu sei que a Su assim, tá... tal. E ela assim, não, mãe, compramos um fardo antes da quarentena, 18 papel higiênico e tal, a gente tem atum. E eu assim, não, Ângela, calma, sem fazer estoque e tal. Aí vou no supermercado, eu tentando segurar tudo, por quê? Porque minha mãe tem 82 anos, viúva, mora sozinha lá em Araras, tem duas geladeiras, as duas estão sempre cheias. E ela não é Uhum. obesa, sabe? Mas é porque Uhum. vai que estoura a guerra, né? Pelo menos a gente tem comida, né? Ah, beleza. Eu assim, ai, fui comprando tudo, consumindo. Ah, tudo. Ai, Ângela, ai, que bom, né? Tá sem emaranhamento. Uhum. Hoje eu saí aqui perto, a 200 metros eu tinha que levar uma coisa e a rua tava, sabe, sem ninguém perto de casa. Tinha uma moça de máscara sentada assim na calçada e um senhor. E eu sempre faço contato visual com todo mundo, até no supermercado, porque parece que o vírus pega pelo olho, né? Porque eu já É, passo, as pessoas oi, ficam com medo, oi. né, de olhar, é verdade. Quando a Zana era pequena, ela falava, mãe, você conhece, todo mundo se cumprimenta. Eu falei, não, mas eu cumprimento, eu gosto, bom dia, oi e tal, né? Então eu olhei para as duas pessoas na calçada, tipo, mais ou menos assim, ai, pelo amor de Deus, não conversa comigo, não fala nada. Ah, beleza. Eu tava indo assim, e eu atravessei a rua, vinha vindo um homem magrinho, com uma mochila nas costas, assim, eu fui pra calçada, eu falei, putz, rua sozinha. Aí ele pegou, fez assim pra mim. Ai, peraí, que acho que eu não Deu tava uma aqui travadinha, carregando. mas voltou Ele agora. falou assim, moça. Aí o meu sistema fez assim, ai meu Deus, eu tô sozinha na rua. Parecia aquele zumbi, né? Tipo. Aí ele. Mas eu vi que ele era uma boa pessoa. Daí ele fez assim: você tem 2,80 para incluir para comer? Ah, e ele falou as palavras mágicas. Aí ele fez assim em mim. Todo mundo, eu sei que todo mundo está comovido pela quarentena, É. talvez vocês soubessem o que aconteceu comigo. Eu abri a minha bolsa, assim, quando eu fui abrir, ele estava andando, mas ele percebeu, sabe quando manteve a distância? Aí Hum. eu abri, dei o dinheiro de 2 marmitex, tal, para ele, fiz assim, ó, para você comprar marmitex. E fui embora. Eu fui embora para não dar um escândalo na rua, Hum. porque o meu sistema nervoso, ele estava assim, eu queria chorar, eu queria abraçar o homem, eu queria Uhum. chorar, porque ele. Não, primeiro ele falou assim, moça, eu não estou pedindo esmola, eu só queria 2,80 pra. Eu não sei de onde ele tirou os 80, né? Mas aí assim, fiquei nervosa, tal. Cheguei aqui em casa, passei pelo porteiro rápido, ele, bom dia, tal. Entrei aqui, o Wilson, oi, você tá bem? Aí eu falei assim, não, gente, mas eu chorei. Mas eu chorei, mas Ai, por quê? gente. Uhum. Porque
era como se dentro de mim, todas as células da minha ancestralidade que um dia passaram fora, não posso falar que vem, que um dia passaram isso, o ato de pedir de uma maneira, não era se humilhando nem nada, mas era assim, você pode olhar para mim, você pode olhar na minha Que lindo. alma, Nossa, que lindo. sabe assim? E assim, olha, eu não dei um abraço nele, porque a gente tá na época de quarentena, porque é capaz do homem sair correndo de mim. Mas porque eu não tenho tanto medo assim do vírus. Mas quase que eu abracei o homem. Eu falei, ai, foi muito. Aí eu contando pro Wilson, o Wilson encheu o olho de lágrima, porque daí o campo Eu tô ele aqui vai. também, assim, Não é forte, porque nós que somos aqui filhos de imigrantes do Brasil, de uma maneira ou de outra, alguém passou fome. E aí eu falei, poxa vida, sabe? E eu vi, sabe, depois eu olhei para trás, porque eu tive que ir embora meio rápido, porque eu estava meio dando bafão lá, e eu vi, sabe quando ele faz assim com a mão? Ai, não sei, ele não estava falando sozinho, mas sabe quando uma pessoa estava assim, e depois ele já anda. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Mas isso é assim, quem que deve agradecer? O homem porque eu dei o dinheiro ou eu porque olhei para isso? Pois é. Eu, porque eu É a olhei gente e se abrir para. constelei naquele Não, momento, é lindo não isso que você é? está dizendo. Eu falei, meu Deus, ele me deu a oportunidade de olhar para os Que meus lindo. ancestrais pela enésima vez. É, Porque eu vi assim, eu vi que ainda reverbera. é. Sabe, ai, já constelei, já olhei, já constelei. Mas são trilhões de células. Em algum momento, alguém na rua falou exatamente essa frase. E Eu eu não acho estou que isso pedindo é. esmola. O que você está dizendo traduz um pouco o meu sentimento de. Porque as pessoas falam muito assim, nossa, ajuda para ver como você ama o seu trabalho, dá para ver como você ama a constelação. É porque é isso, assim, a cada É isso. pergunta, a cada live que parece que a gente fala, a cada constelação que a gente faz, a gente. Eu, todas as constelações eu agradeço no final, por conta disso, assim, me faz olhar outras questões que eu nem imaginava que existiam, ou que eu nem lembrava, ou que eu já vi, mas que preciso ver de novo, como você está dizendo, assim, as pessoas É, elas vêm para a nossa vida como mensageiros, para que a gente olhe para dentro. é Cabe a verdade. nós, sim, e o que você falou foi maravilhoso, porque outra pessoa poderia ter ficado com medo, não pode encostar, não pode quarentena, não sei o quê, ou então dá o dinheiro e sai correndo, mas cabe a nós o exemplo que você deu. Cabe a você olhar e falar, olha como isso mexe comigo, olha como eu me abro para isso, né? Acho que Exato. cada pessoa que vem, cada pergunta que eu recebo, faz a gente olhar para dentro ainda, né? Algumas perguntas bem que parecem assim, ó, você tem que olhar para Uhum. isso, Não, toda né? constelação que eu termino, a pessoa até estranha, porque eu faço assim, ó, Eu também. gratidão, porque, tipo, é uma reverência a quem confiou no meu trabalho. E eu falo, Pois é. muito obrigada por confiar em mim, porque a pessoa confiou em mim e, ao Uhum. mesmo tempo, nós duas acabamos olhando para o mesmo lugar. É muito lindo isso, né? É sempre um presente, né? Trabalhar com a constelação, se envolver com a constelação, acho que é sempre um presente. Ah, Eu é não um sei quem presente que meu também estar aqui com você, viu? Tô adorando a nossa conversa.